Eu vou passar aqui a matéria para a gente poder falar de uma matéria interessantíssima que vale o destaque, né? Uma matéria do The Guardian que vale aí essa colocação nossa, que foi o seguinte. A matéria envolve o Putin, aproveitando que a gente já falou aqui sobre o Putin, essa questão do urânio, que ele conseguiu aí, fez esse acordo aí com o Lula para pegar o nosso urânio, para não ter nem China nem Estados Unidos brigando pelo menos por esse, né, por esses minérios, pelo menos no caso aí do urânio. E o The Guardian publicou que um general norueguês, provavelmente dos grupos de espionagem da Noruega. Lembrando que a Noruega, a Finlândia e a Suécia estão muito preocupadas com a possível invasão russa, que afirmaram que tem dados de que esse camarada aí, que é o Eirik Kristoffersen, é assim que fala mais ou menos, tá? Ele acredita ter dados suficientes para acreditar, acredita ter dados suficientes para afirmar que o Putin vai invadir o Ártico. Rapaziada, vamos lá. A gente tem algumas áreas aí onde são dominadas por gelo. Muita gente ficou conhecendo a Groenlândia agora por causa do Trump, né? E nessa tomada da Groenlândia. Só que a Groenlândia também fica lá em cima, abaixo do Polo Norte. Mas ela fica abaixo do Polo Norte, mais à direita. Mais à esquerda do Polo Norte, também abaixo, tem o Ártico, que é uma região ainda mais fria. Chegou aí outro dia a 90 graus, uma das menores temperaturas aí registradas no planeta, né? A gente está vendo até algumas fotos aí. O Ártico ele é até menos habitável do que a Groenlândia e muitas bases militares estão nesse local. Muitas não, algumas, né? Os grandes países têm bases militares lá. E o Eirik Kristoffersen, ele acredita que o Trump vai tomar esse espaço antes do que se imagina. Por quê? Porque a única coisa que freava o Putin de fazer isso eram os líderes americanos, porque só os Estados Unidos tinham condição de parar a Rússia nesse sentido. Só que agora, com essa amizadezinha do Putin com o Trump, ele acredita que o Trump não seria um problema. O Trump não se importa diretamente com o Ártico, do jeito que ele se importa com a Groenlândia. Se o Putin for para lá, o Trump vai botar outra base dele lá e os dois tomam aquilo juntos. E ele tá muito... O camarada aqui está alertando ao The Guardian que isso é um problema e precisa ser compreendido. Dando destaque que o Putin fez 7 violações de países ano passado, 4 delas com naves e drones, ou seja, ele invadiu o espaço aéreo de países, inclusive a Noruega é um deles, e aí demora para que as pessoas possam responder isso, às vezes horas. Pô, entrou um drone, entrou um caça, leva 2, 3, 4 horas para aparecer um outro caça daquele país que possa combater. Então ele está preocupado que enquanto está todo mundo olhando para a Groenlândia, ele fez fortíssimas críticas ao Trump, está todo mundo olhando para a Groenlândia, a gente vai perder o Ártico, porque o Putin pode querer. E aí, para completar e finalizar isso, por que o Putin quer tanto o Ártico? E talvez porque interessa a ele mais do que a Groenlândia? Porque o Putin é o que mais tem equipamento nuclear que partiria diretamente do Ártico. Porque o Ártico fica muito em cima do globo. Então ele tem acesso fácil para todos os lugares do planeta que ele precisar. Então, submarinos que têm mísseis nucleares, como por exemplo o Poseidon, que a gente já falou aqui, que é uma tecnologia que só a Rússia tem. Mísseis nucleares intercontinentais e caças também com armamento nuclear. Uma boa parte do armamento militar nuclear russo partiria do Ártico. Se ele conseguir invadir esse espaço e não ter preocupações com principalmente as outras bases que tem lá, porra, a Europa já não está preocupada que a qualquer momento tem um ataque? Se o Putin sai lá de cima com arma nuclear, porra, ele invadiu 4 países ano passado, gente, de invasão de espaço aéreo, para testar quanto tempo que demorava para reagir a ele. E 3 invasões cibernéticas. Ele saiu ganhando em todos eles, porra. Então, assim, é mais um problema aí para o pessoal se preocupar, mas teve essa denúncia aí. Comandante Vilas Boas, como é que você vê esse movimento? Olha só, agora estamos falando do Ártico. Né? Muita gente nem fazia ideia de que Groenlândia, Ártico, a Antártida, né, que fica lá embaixo, né? O Ártico e a Groenlândia ficam lá em cima, a Antártida fica lá embaixo, depois do Ushuaia na Argentina. Agora as pessoas estão conhecendo mais a nossa geografia do gelo nesse mundo, né, e da importância dessas áreas na geopolítica. Como é que você vê esse movimento aí, comandante?
Eric, excelente colocação que vai dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse assunto, que como você muito bem tocou, é um assunto importante que estava relegado a segundo plano, a terceiro, quarto, quinto plano, e aí a gente passou em falar de geografia, geopolítica do gelo, basicamente graças aí ao senhor Donald Trump, né, que veio trazer o tema à pauta. Eu estou falando isso porque as Forças Armadas norte-americanas já se preocupavam com o assunto ártico há muito tempo. Em 2018, não faz tanto tempo assim, eu era oficial de ligação no Comando de Desenvolvimento da Capacidade de Combate dos Fuzileiros Navais Americanos, lá nos Estados Unidos. E naquela época, 2018, o Corpo de Fuzileiros Navais Americanos, Marine, já tinham identificado a vulnerabilidade que eles tinham perdido a capacidade de combater no Ártico, na neve, diga-se de passagem. Tá? Então, eles começaram um processo enorme, onde eles voltaram a revisitar a doutrina, a organização, pessoal, equipamentos, instalações, e tudo que diz respeito à capacidade dos fuzileiros navais de operar naquele tipo de ambiente. E aí eles começaram uma mobilização e pegaram tropas deles da segunda divisão, que fica no Atlântico, né, na Carolina do Norte, numa cidade chamada de Camp Lejeune, e prepararam uma tropa enorme, alguns batalhões, para irem para onde? Para a Noruega. A Noruega ocupa um papel estratégico naquela região ali do Ártico. Ela, junto com a Groenlândia, Islândia, Reino Unido, ela faz parte daquele gap ali que basicamente controla a saída do Ártico para cima, para dentro do Atlântico Norte. Então, não foi à toa que a Noruega foi um dos pivôs da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha teve como um dos seus principais alvos iniciais estratégicos justamente a conquista da Noruega. Então, a importância estratégica deles é enorme. E de lá para cá ficou basicamente relegado a segundo plano, porque o mundo entrou na Guerra Fria, mas pós-Guerra Fria continuou achando que o mundo estava pacificado, que todo mundo era multilateral, o movimento da ONU e tal, essa história toda que a gente já conhece. Mas os fuzileiros navais americanos mantinham ou mantêm ainda bases dentro de cavernas. Eles têm cavernas dentro das montanhas, dentro da Noruega, a região lá de cima, acima do paralelo do paralelo 67, 69, 70, que eles mantêm os equipamentos lá estocados para uso em caso de necessidade. E quem está falando isso não fui eu, porque eu não fui, mas um oficial brasileiro, fuzileiro naval, que servia lá em Camp Lejeune, que eu falei para vocês, recebeu autorização da Marinha do Brasil, do Corpo de Fuzileiros Navais, e foi nesse exercício. E depois, quando ele retornou, ele foi lá em casa e me reportou tudo o que ele viu. Então, essa estrutura, os Estados Unidos já estão falando isso desde 2018, pelo menos. Isso numa história recente. Só que agora, em 2025, 2026, o assunto surge à pauta como se o mundo pegasse o globo, como o Eric falou, olhasse por cima e visse que aquela região lá de cima, ela domina boa parte do mundo. E não é à toa que o russo já sabe disso há décadas, se não há séculos, e a Rússia ela tem hoje 5 frotas, né, frotas navais. A frota do norte, que é a maior e a mais poderosa, ela justamente ela está colocada numa base de Kola, que é muito próximo, como o Eric falou aí, não só da Noruega, mas da Finlândia. A Finlândia é outro país que estrategicamente ela tem a mesma vulnerabilidade frente à Rússia com esse problema, porque ambos fazem fronteira com essa região próxima dessa base russa, onde estão, entre outros ativos, os submarinos nucleares russos que lançam os mísseis balísticos nucleares. Para que servem esses submarinos, basicamente? Eles se enquadram como uma luva de pelica naquela estratégia que a gente vem conversando aqui da estratégia nuclear do segundo ataque. Então, no caso do primeiro ataque, os ativos russos que têm condições de retalhar esse primeiro ataque são os submarinos, que vão estar se movimentando por baixo da calota, né? Só relembrando aos nossos ouvintes, aquilo lá no Ártico ele não é território, né? Aquilo não é um continente como é a Antártica lá no sul, e basicamente é uma grande calota. Esses submarinos nucleares, eles trafegam ali por baixo, estacionam ali e ficam aguardando a autorização, a ordem para lançar os seus mísseis nucleares. E eles ficam ali basicamente indetectáveis. Então, não é à toa que essa região foi escolhida para ser a base da Frota do Norte, em virtude de toda essa importância geopolítica daquele cenário, dessa nova geopolítica do gelo, que pouca gente dava atenção. O mundo inteiro se volta porque o Trump vem agora e fala da questão Groenlândia,
Esse general, especificamente nessa entrevista que o Eric se referiu, ele fala que a Noruega não está vendo nenhuma movimentação estranha da Rússia naquela região, só está vendo seus submarinos indo para lá e para cá, causa uma certa estranheza, mas ali ela dá uma denotação de um pouco de viés político contra as ações do Trump contra a OTAN. Então isso fica de forma muito clara. Mas recentemente, e nessa semana, na semana passada, a Guarda Costeira Americana fez a encomenda de mais 5 quebra-gelos para aquela região. Porque quem domina a região do Ártico hoje é a Rússia, em prol de tudo isso que a gente vem falando. Ela é o único país que detém os quebra-gelos com propulsão nuclear. E não só é um, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Então, a dominância da Rússia naquele ambiente é total. E o mundo agora vem se mobilizando para tentar entender se realmente o que está acontecendo, se o Trump realmente vai colocar pressão naquilo que vai acontecer, se a Rússia atacaria ou não a Noruega, como esse general falou, ou não, mas a questão é que o mundo se volta as atenções para a questão do Ártico. Não só lá em cima, mas como o Eric muito bem falou, aqui embaixo também. O movimento antártico tem os tratados lá de cooperação, aquele ali não é território de ninguém, mas nesse mundo que vai se readequando nesse novo tabuleiro, o que ninguém está se comprometendo, mas está estudando, está todo mundo lá, todos os países fazem parte do tratado. China, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Austrália, estão fazendo pesquisas que não é só de ver se é peixinho, de crio, de passarinho voando para um lado para o outro, camada de ozônio. Eles estão prospectando o que tem debaixo daquele solo. E para um mundo conturbado, daqui a pouco, algum país falar que vai começar a explorar, quem que vai dizer que não? Se a gente não tem uma supremacia internacional para dizer quem pode, quem não pode, e tudo está apalavrado por conta de tratados internacionais que facilmente um país pode entrar ou sair. Então, isso é para dar um contorno dessa nova geopolítica do gelo, do que está acontecendo, tanto no Ártico como no Antártico, para que o Brasil realmente, né, se os nossos políticos, se as nossas comissões de relações exteriores e de defesa nacional, tanto na Câmara e no Congresso, estivessem realmente preocupados quanto a isso, dariam mais impulso na defesa nacional para que coisas como essa a gente tivesse condições de responder em melhores condições, Eric. Muito bom, comandante. Carcará, queria te ouvir, sua leitura. Seria bom a gente falar sobre o Ártico, né, com a representação do mapa mundi, a parte superior da Terra lá em cima, né, que é o Polo Norte, para as pessoas entenderem, né, que vai formando tipo uma bola, e 50% dessa superfície é russa, porque o território russo começa na Europa e termina lá na fronteira com o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, né? Então, o planeta fecha em cima e aquela parte ali, quase tudo é russa. Você tem umas 20 bases, lá no Ártico, 42 quebra-gelos, navios quebra-gelos, e tem as rotas secretas que a Rússia, desde os tempos soviéticos, a Rússia consegue andar por debaixo do gelo e ninguém consegue detectar. Esse é o problema de defesa americano. Inclusive o Taifun, que era o maior submarino do mundo, que eram 4, que só um destrói o planeta quase todo, um submarino daquele. Eles trocaram pela classe Belgorod, mas continua sendo o maior submarino do mundo. Eles conseguem fazer essa rota entre as geleiras, da parte dos icebergs ali por baixo. Eles conseguem fazer esse caminho que eles descobriram que tem uma rota ali, os russos, né, os soviéticos / Rússia, que eles conseguem andar ali por baixo e vir sem ser detectado. Isso que é um problema sério. O americano não tem essa rota, e os russos têm essa rota por dentro do gelo. Por isso tem alguns filmes que retratam eles debaixo de um iceberg, escondido, o submarino americano passa por baixo deles e não consegue ver que eles estão protegidos por os icebergs. Então os russos estão numa vantagem gigantesca, cara, sobre o Ártico. Ninguém levava a sério, só é gelo e tal, não vai dar em nada. E o Putin chegou, aumentou os quebra-gelo, melhorou as bases, colocou lá uma defesa antiaérea especializada em gelo, né? Faz isso aí, esse é o mapa aí. Se você observar, você consegue ver as nações que compõem o Polo Norte, né? Que é a Rússia, Canadá, os Estados Unidos através do Alasca. Os Estados Unidos está afastado, mas como ele tem o Alasca, então ele se aproxima. É por isso que o americano quer pegar a ilha da Groenlândia para formar tipo uma pinça de frente, botar a mão aqui fica mais fácil. Porque aqui fica o Alasca, aqui embaixo ficaria a Groenlândia. E esse outro restante aqui seria a Rússia, né?
fica de frente para eles. Então ele ia ficar frente a frente. Por isso que ele precisa da Groenlândia para fechar essa parte. E os outros países que compõem o Ártico são os países nórdicos, né? Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca. Esses países, mas eles já têm a base natural, porque lá já é o país deles, tipo a Rússia. E a Rússia se destaca porque vai até o Alasca, que pertencia ao Império Russo, e foi vendido para os americanos, né? Então, agora estão vendo que isso é uma passagem muito importante, rota para navios com o degelo. Isso vai aproximar as rotas comerciais, ganhando um tempo gigantesco, sem precisar fazer canais tipo do Panamá. Aí, ou seja, como é que vai ser feito isso nessa carreira aí? O americano não é bobo, meu irmão. É melhor eu colar com os russos e não lutar do que eu querer tomar essa porra na marra que não vai dar. Porque os quebra-gelos, como o 05 falou, são nucleares. Ou seja, são navios mercantes com reatores nucleares. E esses navios são armados, têm uma defesa mínima porque faz parte do governo russo, os navios deles têm um certo nível de defesa, não que ameaça os Estados Unidos, mas tem uma defesa mínima ali, de metralhadoras, lança-granada, drones com certeza, né? Então isso é um problema sério, porque esses navios, eles conseguem quebrar o gelo e o navio mercante vinha atrás deles. Inclusive, um dia desse, tem até uma filmagem dessa aí, que um navio de um país desse da Europa aí ficou na merda lá, o gelo fechou o casco, foi um quebra-gelo lá, acho que russo, quebrou o gelo e trouxe, e abriu tipo uma estrada, né? Porque quando esse quebra o gelo se afasta, esse navio veio atrás no quebra-gelo russo, foi lá salvar eles. Não fez nada, só se aproximou, o gelo quebrou, aí o navio manobrou e esse navio que estava preso no gelo veio atrás e se safou. Então, meu amigo, falando de Ártico, a Rússia é potência planetária indiscutível. Não tem ninguém. O americano tem 2 navios quebra-gelo. A Rússia tem 42 e 48 já. O Putin falou que precisa de 52 navios. Então já deve estar com seus 44. O americano tem 2 e encomendou 5. Vai para 7, 8, né? Os restantes dos países, quem tem mais é a Finlândia, tem 4, 5. Juntando todo mundo não dá 15. A Rússia tem 48 já, 40, alguma coisa assim. Então, é potência planetária, se falando de Ártico. E cada navio tem uma usina nuclear miniaturizada. Pô, os caras manobram pra caralho. Estão querendo montar uma base na Lua, e ontem saiu na revista Science que o governo russo certificou uma vacina que cura o câncer 100%. Meu irmão, sabe o que é isso? A humanidade ser curada do câncer? Pois é. Viva os russos. Enquanto isso, o governo quer fazer o quê? A varanda do Pum. Puta que pariu. Brasil, Darth Vader, me safa aí, Darth Vader, pelo amor de Deus. Bom, Carcará, Júlio Roque, para fechar aí a notícia, e a gente vai passar para o bloco de segurança pública, que tem muita coisa aí para gerar polêmica hoje. E sua análise, Júlio, e aí pode deixar seu boa noite, que aí o Batata vai ficar no seu lugarzinho aí hoje, né? Tomando os lugares do Copo Túlio. E Carcará vai ficar mais um pouco com a gente. Miquel está entrando daqui a pouco. Deixe seu boa noite. Aliás, comandante Vilas Boas, para poder te liberar, deixe seu boa noite aí, que aí eu libero aqui o Júlio na sequência. Valeu, Eric, me liberou, hein? Porra, se fosse sexta-feira eu já podia sair para tomar uma, mas valeu. Forte abraço aí, Eric, obrigado. Júlio Roque, obrigado. Mano Walter, Úrsula, Carcará, forte abraço aí. Bancada dos Copos, reforçada pelo Carcará. Vai tocar o bonde aí, tem muita notícia boa. Vamos lá, fique com Deus, até a próxima. Júlio Roque. Bem, os polos do planeta são áreas estratégicas para os principais players que tem nesse grande jogo de tabuleiro. É assim que funciona. O polo, ele é importante porque, primeiro, escudo de mísseis. Segundo, conexões com o espaço. Terceiro, estudos da nossa ionosfera. Só podem haver estudos mais concretos estando nos polos do planeta. No Polo Sul temos a Antártida, que já é dominada, né, por um acordo e países que ali estão. E agora a guerra volta-se para o Ártico, que ainda não tem muita resolução
de quem é o dono ou como vai ficar o acordo desse local. Sabemos desses estudos, né, de grande valia para vários países. Ali, como o Carcará muito bem citou, tem vários países no entorno. Os Estados Unidos, através do Alasca, com pouca representação. Mas você vê a Rússia com uma representação territorial gigantesca na área. E isso, com certeza, bota medo em toda a Europa. E por falar nisso, que foi um general norueguês que fez esse pronunciamento, né, gostaria de salientar aqui uma coisa praticamente nova. A Europa fez o primeiro teste de míssil hipersônico na Noruega. É exatamente isso que você escutou. A Europa agora, através de uma startup alemã chamada Hipersônica, eles fizeram um teste do primeiro míssil europeu hipersônico. Então, mostra muito bem a preocupação europeia com esse lugar do Ártico, já que essa Noruega está pertinho ali do Ártico. Esse teste de mísseis mandou algum recado para todos que estão ali no entorno. Então, mais uma vez, mais uma peça do tabuleiro se movimenta. Não só a China, a Rússia e os Estados Unidos, agora a Europa detém a tecnologia de mísseis hipersônicos, que está prometida para se tornar operacional em 2029. É, isso mesmo. E, com isso, a Europa se blinda, pedindo mais recursos, bilhões e bilhões de euros, para serem investidos tanto na Alemanha, que a startup lançou essa nova tecnologia, mas para toda a Europa, todos os países europeus que sempre estão com a flor da pele com a russofobia. Esse medo que eles têm da Rússia é incrível. Que Vladimir Putin já foi a público agora até há pouco tempo e disse que não tem intenção absolutamente nenhuma de atacar ou invadir a Europa, a não ser a operação especial da Ucrânia, é claro, mas salientou que se for atacado primeiro, a devastação será simplesmente incrível.